E o governador Mauro Mendes criticou duramente a proposta de emenda constitucional que tramita na Assembleia Legislativa e propõe a criação de uma nova data base para o serviço público estadual, além da fixação de um índice para a RGA e a recomposição salarial de 20% para os servidores. A reação do governador repercutiu na Assembleia Legislativa. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Ediclei Coelho, do PSB. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do estado de Mato Grosso, em especial os cuiabanos. Dizer que é uma alegria, uma satisfação poder participar aqui do programa e comunicar com a sociedade mato-grossense. Deputado, o senhor é representante lá da região de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital de Mato Grosso. Sua região hoje é bem atendida pelo poder público, antes de entrar nessa questão da RGA? Primeiro assim, eu venho de uma cidade que eu sempre falo para as pessoas. Não é que Vila Bela é melhor que outras cidades. Ninguém é melhor que ninguém. Mas eu venho de uma cidade diferente. Eu venho de uma cidade que é o princípio da nossa história do estado de Mato Grosso. Eu venho da primeira, e digo primeira e eterna capital do estado de Mato Grosso, uma cidade turística, cultural, rica em história, tem um patrimônio natural incrível. Então eu venho de uma cidade diferente. E quando se fala em primeira capital, dá uma ideia de uma cidade desenvolvida, que não é a nossa realidade. A nossa realidade, ela falta muito, falta infraestrutura, nós não temos esgoto, não temos asfalto, muita carência de infraestrutura. Saúde, então? A saúde, nós podemos falar que é boa. É boa porque, né? Nós temos um hospital que foi construído, filantrópica, foi construído pelos holandeses e em parceria com o poder público, até tem ajudado na região do Vale do Guaporé ali. Então a saúde nossa, eu posso considerar que é uma saúde boa. Mas eu vejo, quando a gente fala aqui da primeira capital, dá a ideia que é uma cidade estruturada, não é. Nós precisamos conhecer a história de Mato Grosso e a história de Vila Bela vem de um abandono de séculos. Então, assim, após a transferência da capital para Cuiabá em 1835, Vila Bela ficou à mercê, abandono totalmente. Vieram para Cuiabá a elite branca trazendo a mão escrava mais eficiente e ficou lá uma população de 100% de negros abandonada. Então, Vila Bela não é essa cidade desenvolvida e agora, aproveitando esta oportunidade, enquanto deputado estadual, deixado pelo deputado Fábio Tardim, quero bem representar a região oeste do estado de Mato Grosso e fazer justiça com a primeira e eterna capital do estado de Mato Grosso, a nossa querida Vila Bela. Deputado, exatamente essa é a minha pergunta. Sobre quais serão, né, os seus projetos, o que o senhor pode fazer neste período de, primeiramente, 120 dias, a princípio, ali, ocupando uma cadeira na Assembleia. Qual a diferença que o senhor pode fazer pela sua região, que está há décadas sem um representante? Talvez isso também mostre, né, reflita no abandono da região. O que o senhor pode fazer? Quais serão suas prioridades? Nós vamos fazer várias proposições, encaminhar as demandas prioritárias necessárias para o governo. Logicamente, sentar com o governo, não vai ser possível, talvez, atender todas as nossas necessidades. Mas quais são as prioridades em específico? Nós já sentamos, temos uma agenda com prefeitos, vereadores, com o Fábio na Casa Civil, nós já elencamos 3 prioridades que, segundo a pauta, o governo vai dar 3 prioridades para cada município do estado de Mato Grosso. A primeira é uma estação de tratamento de água, porque a nossa estação de tratamento de água é da época do governador Carlos Bezerra, então muito antiga. Outra é esgoto e asfalto, principalmente ali no centro histórico do município de Vila Bela. E nós temos, eu digo que Vila Bela é uma cidade atípica, porque a maioria das cidades do país, de Mato Grosso e do mundo, a maioria da população reside na sede. Em Vila Bela, 65% da sua população reside no campo e nós temos um distrito a 200 km da sede do município de Vila Bela,
onde tem quase 5.000 pessoas. Também nós estamos pedindo pavimentação asfáltica para aqueles distritos que têm uma população gigante. Inclusive, amanhã nós vamos estar lá com o presidente Maxi e com a primeira-dama Virgínia Mendes. Deputado, agora uma pauta polêmica aqui da Assembleia Legislativa. O senhor citou aí o presidente do Poder, Marcos Russi. Como é que o senhor vai se portar em relação à RGA dos servidores estaduais, que tem, olha, uma conta atrasada do governo anterior que não foi paga até hoje? Uma conta de 3 bilhões e 500 mil reais que os servidores deixaram de receber. Primeiro, eu venho do Parlamento Municipal. É lógico que chegando agora na esfera estadual, a dimensão, a proporcionalidade é muito maior. Mas eu vou trabalhar essa questão com muita tranquilidade. Primeiro, nós temos que conhecer a realidade do Estado. Estamos chegando recentemente, conhecer o projeto. Já estou dando uma analisada, olhando esse projeto, para a gente entrar de que forma nós vamos atuar. Uma coisa eu falo com a maior tranquilidade. Nós temos toda a autonomia para tomar a decisão que assim nós entendermos que é justo por um equilíbrio fiscal do Estado e também contemplando essa dívida histórica aí, como já dito, para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Então, com muita tranquilidade, nós vamos conhecer a proposta, nós vamos estudar, analisar e fazer sempre um voto consciente, porque assim é o nosso perfil e sempre agimos dessa maneira no Parlamento Municipal. Deputado, e qual a sua opinião sobre a declaração do governador, né, que diz que essa RGA, primeiro ele diz que a PEC inclui essa RGA, 20% aí da recomposição, e outros deputados, em especial a deputada Janaína Riva, diz que a PEC não trata nada disso, então, né, versões contrárias, mas a opinião do senhor, o governador disse que isso poderia quebrar as finanças do Estado de Mato Grosso, que a população ia pagar muito caro, e que não teria condições para tanto e que seria, inclusive, inconstitucional essa PEC. O que o senhor acha sobre essa declaração? O bom de morar num país democrático é isso. Ele tem todo o direito de expressar a sua opinião, como a Casa, a Assembleia Legislativa, tem o direito de fazer a sua análise, e nós vamos tratar com muita responsabilidade e com coerência essa questão. Deputado, no início da entrevista aqui, o senhor deu um grito de alerta sobre o abandono de Vila Bela da Santíssima Trindade. O patrimônio histórico e cultural riquíssimo de Vila Bela, como as ruínas de lá, estão abandonados também? Primeiro nós temos que entender, quando eu falo de um abandono, eu não falo de um governo, eu falo dos governos, porque Vila Bela, após a transferência da capital, nós ficamos no abandono. E repito, quando se fala na primeira capital, vem a imagem de uma cidade estruturada que não é realidade. Abandonado por todos os governos, é isso? Ficou séculos abandonado. Não é por este governo. Anos, né? Até eu preciso, de certa forma, fazer justiça a esse governo. Mas continua abandonado. Eu preciso fazer justiça a esse governo. Está chegando algumas obras, por exemplo, Congódromo. Vila Bela vive do turismo, da sua história, da sua cultura. Vários governadores lançaram o Congódromo e não concretizou. O que seria isso? O Congódromo é um centro de múltiplo uso, onde nós vamos apresentar a maior manifestação cultural do Estado de Mato Grosso, porque é o que eu vejo a festança de Vila Bela. É uma festa cultural bicentenária, que não tinha um espaço, nunca teve um espaço, que sempre foi prometido por outros governadores, e agora o governador Mauro Mendes vai entregar, acredito que o ano que vem nós vamos inaugurar. Vila Bela é, até então, final de linha, mas nunca foi final de linha. Vila Bela pode se tornar, e vai se tornar, um grande corredor. O governador Mauro Mendes está lançando agora também 40 km de asfalto de Vila Bela sentido a Bolívia, que vai dar a saída para o Pacífico. Então, esse abandono vem de governos, mas fazer justiça ao governador Mauro Mendes, só que eu acredito que este governo tem condições de fazer muito mais.
Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, me colocar à disposição do povo mato-grossense, em especial do pessoal da região oeste e da minha querida e eterna Vila Bela, a primeira capital do estado de Mato Grosso. Obrigada, deputado. Uma boa tarde.